Walter Carr mudou-se para o estado do Alabama, nos Estados Unidos, junto com sua mãe, depois que uma tragédia acabou mudando as suas vidas. Mãe e filho precisavam reconstruir tudo o que perderam depois da passagem do furacão Katrina, em agosto de 2005, e que deixou a casa onde moravam completamente destruída. Na época, Walter era apenas um modesto estudante e tinha somente 20 anos de idade. Mas o jovem já estava determinado a trabalhar para ajudar a sustentar a sua mãe. Mesmo com a boa vontade de Walter, ele ainda não podia dimensionar o quão difícil seria isto. Uma oferta de emprego chegou aos ouvidos de Walter de uma maneira inesperada. Era uma vaga de carregador em uma empresa de mudanças chamada Bellhope Moving, a cerca de 20 milhas. Pouco mais de 32 quilômetros de onde ele estava morando. O fato é que esta é uma distância bastante considerável. Mas Walter tinha seu velho carro de confiança e por isso resolveu percorrer o trajeto e preencher o formulário, tendo sorte de conseguir uma entrevista imediatamente. Tudo estava correndo muito bem. E como se já não bastasse a entrevista ter sido um sucesso, ele já foi admitido enquanto apertava a mão de um dos gerentes da empresa e concordava que já podia começar no dia seguinte. Walter voltou para casa super empolgado por ter conseguido uma nova oportunidade de emprego no mercado de trabalho. E quando estava somente a alguns metros do portão de sua casa, seu velho carro fiel resolveu parar de funcionar. Mas o que será que estava acontecendo? O coração de Walter começou a bater mais rápido depois que ele abriu o capô do carro e uma cortina de fumaça subiu do motor. Era realmente uma quantidade de fumaça considerável que Walter observava continuar saindo. Na melhor das hipóteses, o jovem sabia que era impossível consertar o veículo em menos de 24 horas e se encontrava sem alternativas de como chegar no local de seu primeiro dia de trabalho. O jovem até mesmo pensou em entrar em contato com o gerente para desistir da vaga, mas ele teve uma ideia um tanto quanto inusitada e complicada. Ele digitou o endereço de seu local de trabalho no Google Maps e traçou uma rota até lá para que pudesse fazer a estimativa do tempo necessário para chegar ao local em uma possível caminhada de 32 quilômetros. Os olhos de Walter lacrimejavam e ele chorava depois que descobriu que para chegar a pé em seu trabalho seria necessária cerca de 7 horas de caminhada. Mas o jovem também sabia que ele precisava muito daquele emprego e do dinheiro. Walter se recusava a simplesmente desistir de tudo sem nem ao menos tentar. Então, ele não parou para pensar duas vezes. Ele ligou o alarme para despertar à meia-noite e tentou descansar o máximo que pôde nas poucas horas que lhe restavam. No início da madrugada, ele acordou, colocou os tênis mais confortáveis que tinha, vestiu uma jaqueta de frio e saiu andando, ainda em meio à escuridão da noite. Como se a longa caminhada de 32 quilômetros não fossem desgraça suficiente na vida do menino, a vida decidiu jogar mais uma pedra em seu caminho e o estudante havia começado a caminhar em um ritmo bastante acelerado. Quando alcançou a metade do caminho, sentiu suas pernas exaustas. Ele continuou caminhando com os pés formigando, enquanto o suor descia-lhe pelo rosto, impulsionado pela ideia de perder o emprego no primeiro dia. Isso o fazia continuar se movendo, um passo de cada vez, depois outro e mais outro, repetidas vezes. Walter então percebeu que um flash azul parecia estar vindo em sua direção. O jovem continuava extremamente focado em manter o ritmo de sua caminhada, mas era possível perceber que um carro estava lhe perseguindo já há algum tempo. Uns 5 ou 10 minutos, isso ele não tinha certeza. Eram perto de 4:30 da manhã e ainda lhe restavam vários quilômetros para que pudesse chegar ao local de trabalho. O veículo acendeu os faróis, ativou o pisca-alerta e ligou a sirene. Era o carro da polícia. Aquilo era como um sopro de esperança que Walter precisava. Os policiais poderiam lhe oferecer a ajuda que ele tanto precisava naquele momento.
Enquanto se aproximava, um dos policiais perguntou intrigado: "Para onde você está indo, garoto?" Diante da postura enérgica do oficial, Walter, já com o fôlego esgotado, tentou responder sem diminuir o ritmo, pois sabia que o tempo estava contra o seu objetivo. Sem muita paciência, o policial resolveu ordenar que Walter entrasse no veículo sem dar o mínimo de importância para a odisseia que o rapaz estava disposto a cumprir naquela madrugada. O rapaz ficou um pouco assustado com a abordagem, mas sabia que não tinha nada a temer em relação aos policiais. Walter recuperou um pouco o fôlego e começou a explicar toda a história do que havia acontecido recentemente em sua vida. Falou sobre o furacão Katrina, mencionou a mudança repentina, contou sobre como conseguiu conquistar seu novo emprego e da maneira que acabou ficando sem o seu fiel carro e por isso agora precisava cruzar a cidade a pé. Imediatamente, o oficial Mark Quinten, do Departamento de Polícia de Pelion, que já havia enfrentado várias situações complicadas, incluindo situações de vida e morte, ficou muito comovido pela determinação do jovem e, vendo que não haviam o que temer quanto à sua conduta, mudou o estilo da sua abordagem. O policial permaneceu dirigindo por mais de 9 quilômetros em silêncio, até que Walter conheceu o seu destino a uma certa distância. O seu alívio foi tão grande que o rapaz não conseguia conter a emoção ao sair do carro e agradeceu imensamente a carona dada pelos policiais. Mesmo com as dificuldades da caminhada e graças à ajuda dos policiais, Walter conseguiu chegar a tempo na casa onde iria iniciar o seu novo emprego como carregador de mudanças. Às 6h30 da manhã, o outro policial, Scott Duffy, acompanhou Walter até a casa de Jenny Hayden, onde ele havia sido escalado para encontrar seus novos colegas e começar a ajudar com as mudanças da família. O policial também contou para a dona do imóvel que o menino havia viajado por cerca de 22 quilômetros a pé para que pudesse ajudá-la com a mudança. A reação da mulher não podia ser diferente. A senhora ficou pasma com a situação e nem mesmo era capaz de esboçar reações. Jane Lumley afirmou que ofereceu comida e um sofá a Walter para que pudesse se deitar e descansar até umas 8 horas, mas ele era insistente em iniciar os trabalhos. Quando o restante da equipe de carregadores chegou, já encontraram Walter no local, que mesmo exausto começou a trabalhar mais intensamente para transportar as caixas até os caminhões de mudança. Quando acabaram o serviço, Jenny Hayden, ainda surpresa com o caso, decidiu publicar um texto no Facebook para parabenizar o profissionalismo de Walter e contar aos seus amigos sobre a história fantástica de superação que ela havia acabado de presenciar. Não demorou muito para que a postagem se tornasse viral, e com o sucesso da postagem, inúmeras demonstrações de respeito e carinho foram direcionadas ao jovem. Jane decidiu abrir uma conta no site GoFundMe para levantar os fundos necessários para o conserto total do velho carro de Walter. A meta foi fixada em $2.000. Essa quantia era um pouco mais que o suficiente para os reparos do motor, mas quando milhares de pessoas começaram a ler o relato sincero de Jenny, o valor original foi ultrapassado e alcançou $32.000. O caso ganhou muito engajamento e sua repercussão cresceu ainda mais, não demorando para que a história da perseverança e empenho de Walter chamasse também a atenção de pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo o CEO da própria Bell Hope Moving, Luke Marklin, a empresa que havia acabado de contratar Walter. Marklin, um dos grandes responsáveis pela empresa de ajuda móvel personalizada, entrou em seu veículo Ford Escape, um moderno veículo do tipo SUV, e dirigiu imediatamente do Tennessee a Homewood para encontrar pessoalmente o garoto. Enquanto Walter se dirigia ao local combinado com o chefe,
a família Lumley, os oficiais de polícia e os colegas de trabalho resolveram se reunir em um local próximo à empresa para preparar-lhe uma surpresa. Ao chegar ao encontro de Walter, aconteceu um final que ninguém poderia esperar. Lucky Marklin colocou as chaves do seu SUV nas mãos de Walter e presenteou o jovem ajudante de mudanças com o seu carro de família. Walter estava tão surpreso que não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Era isso mesmo? O CEO da Bell Hopes Moving simplesmente havia acabado de abrir mão do seu carro pessoal em nome de um gesto extremamente bonito e significativo para um de seus jovens funcionários. Os aplausos explodiram e misturaram-se com o choro que tomava conta da situação. É muito difícil de imaginar quantas vezes naquela caminhada solitária ele pensou em voltar. Quantas vezes ele se perguntou se aquela era realmente a melhor ideia. Quantas vezes ele pensou em pedir carona e voltar para casa ali, na beira da estrada. Walter segue mantendo a sua postura humilde, sem dar importância aos recorrentes elogios que recebe. Segundo ele, tudo não passou de uma simples caminhada. O jovem estudante, agora motorizado, aspira a se tornar um fuzileiro naval no futuro. E não há uma pessoa no mundo capaz de dizer que Walter não irá conseguir alcançar os seus objetivos. A história de Walter é realmente sensacional, não é? É incrível pensar como todas as peças parecem ir se encaixando à medida que os fatos vão desenrolando. E você, já foi surpreendido por alguém que tinha uma força de vontade tão surpreendente? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!